desmatamento e queimada. Eu vou começar com o desmatamento. Bom, o desmatamento é um dos fatores mais preocupantes no meio ambiente. Ele consiste na degradação de florestas pelo homem. Ele não tem sua origem recente e ao longo das décadas ele vem interferindo no ciclo da natureza, no seu equilíbrio. Ele começou na época da colonização, quando os portugueses vieram para o Brasil e começaram a retirar do pau-brasil. Eles investiram nessa retirada e começou, e nosso litoral ficou muito escasso, o pau-brasil ficou um desmatamento predominante. As causas do desmatamento são várias. Dentre eu vou citar uma das que mais predomina, que é a ambição do homem. O homem ele não sabe impor limite na sua ambição. Os madeireiros cortam árvores sem necessidade, sem autorização, enquanto os carpinteiros eles queimam para abrir área de pastos e criar gado. As consequências do desmatamento são várias, dentre elas, perda de biodiversidade. Se você desmatar em uma floresta em que tem muitos animais, muitas espécies, tanto vegetal quanto animal, você pode deixar essas espécies em extinção. A evolução das espécies durou bilhões de anos. E aí seria bem impossível uma espécie em extinção vir de volta. O segundo tópico seria a degradação dos mananciais. O que são os mananciais? É o local onde tem as nascentes dos rios. Se você desmatar em um local onde nasce um rio ou próximo, esse rio poderá secar, pois poderia causar escassez de água, que secaria, pois devido à impermeabilização do solo em relação à água que está ao seu redor. O terceiro tópico seria o aterramento de rios e lagos. Se você desmatar uma área, essa área fica desprotegida porque não vai ter as árvores que vão proteger o solo, porque quando chove, as árvores servem como amortecedor e não deixam que a água penetre no solo com muita força, porque quando elas vêm do céu, elas vêm com uma força da gravidade. Sem essas árvores para proteger, a água vem com muita força no solo e vai dando início ao processo de erosão. Aí começa a lixiviar o solo e vai levando para a água da chuva, vai levando para dentro dos rios, para o fundo, fazendo com que ele diminua o seu volume e até prejudicando a sua vazão. A redução do regime de chuvas, muitas pessoas pensam que as chuvas se formam acima do mar e vêm para o continente também, mas a maioria das chuvas se formam sobre o continente. E desmatando uma área, o clima vai ficar muito quente, fazendo com que predomine um longo período de escassez. Redução da umidade relativa do ar. Como eu já disse anteriormente, se você desmatar em um local, ficará muito quente. E as folhas das árvores são o principal regulador da umidade do ar. Se você desmatar, não terá mais folhas que vai regular a umidade. Vai ficar muito seco, com temperaturas muito elevadas. O aumento do efeito estufa. As florestas têm uma grande concentração de carbono. Se você queimá-las, esse carbono será todo liberado para a atmosfera na camada de ozônio, fazendo com que aumente a poluição e aumente o efeito estufa, deixando o planeta mais quente ainda. O comprometimento da qualidade da água. Como eu disse anteriormente, ocorre a erosão. Aí a água leva toda a areia, formando lama e prejudicando até o leito do rio, deixando ele muito poluído, sem condições para a água ser bebida, ser potável. Outro tópico é a desertificação, porque se você desmatar em uma área, ficar muito tempo desmatando lá, desmatar bastante, a área fica desertificada e fica um clima semiárido, fica muito quente. E qual a solução para o desmatamento? Você ter a consciência de que não deve desmatar, ou pelo menos reduzir o desmatamento e o reflorestamento. Só isso, agora o William vai falar das queimadas. Oi pessoal, bom dia. Falar só um pouco sobre o que é queimada. Queimada é uma prática primitiva destinada à limpeza de pastos para o cultivo de plantações com o uso de fogo de forma controlada. Mas infelizmente hoje em dia a gente não usa mais essa forma controlada no uso dessas queimadas.
Por quê? Porque o homem, devido à sua ambição, hoje em dia ele chega na floresta, só quer queimar, queimar e queimar. Só quer saber do bolso dele, né? As principais causas pelo homem, como eu falei anteriormente, a limpeza de pastos, as disputas fundiárias e muitas vezes são o ato de vandalismo. A gente sabe da responsabilidade dos homens, porque principalmente nesse mês que a gente está, até o mês que vem, que é o mês junino, sabemos muito que os homens gostam muito de soltar balões, e isso digamos, o pior fator em questão de desmatamento. Na questão de queimados, né? Porque o homem solta balões, porque acha bonito, o balão voando, mas ninguém sabe onde ele vai cair, né? Pode cair numa floresta, pode cair numa fazenda e ocasionar vários estragos. Sabemos que na Amazônia, devido às queimadas também, junto com o desmatamento, a Amazônia hoje perdeu 4,7 bilhões de metros cúbicos de madeira. E essa madeira muitas vezes vai fazer móveis, até as próprias cadeiras, falando da nossa escola, que é feita de outro material, né? O diretor Rodrigo aí, e responsabilizou por isso. Mas a gente sabe que em outras escolas do município a gente usa muito as cadeiras de madeira, e muitas vezes essa madeira não é legal, é madeira ilegal. E se você for comprar hoje um móvel em alguma loja, exija o selo do negócio aí das florestas. E qualquer dúvida, se você souber de algum caso de desmatamento ou principalmente de queimadas, você pode ligar para o IBAMA, que é o número 0800 61 80 80. Ou então você pode entrar em contato com eles através do site ibama.gov.br. Eu fui bem breve aqui sobre a questão de queimadas. E agora a gente vai apresentar aqui o banner. Aqui a gente fez uma maquete. Aqui a gente fez uma maquete para representar uma árvore sendo queimada e ao mesmo tempo queimada é desmatada, né? Temos uma árvore centenária, o machado enfiado nela para representar o desmatamento e o fogo queimando a sua copa. Aqui temos a representação típica do município de Jairutaba, que é a carnaúba, que hoje em dia estão queimando bastante, a gente quase não vê mais, como no distrito de Cabaceiras queimaram bastante já, se bem que hoje em dia parou mais esse ato, mas aqui temos carnaúbas pegando fogo. Aqui, por que eles queimam e desmatam? Muitas vezes eles queimam, como o William disse, para a produção de lenha, que é carvão, lenha, que é muitas vezes em metros quadrados. Bem, pessoal, esse aqui é o nosso logotipo, foi uma ideia que eu tive de envolver tanto desmatamento e queimadas na bandeira do Brasil. Foi quem fez essa obra de arte no computador, fui eu, mas para passar aqui pro banner foi o nosso amigo Jeremias e o Juan, que trabalharam fortemente no nosso banner. E aqui representa, no lugar de ordem e progresso, vemos desmatamento e queimadas. Por quê? Porque no Brasil que a gente vive hoje, a gente não pode mais chegar num local, por exemplo, o saúde do município, você não pode chegar mais hoje no município e ver aquela beleza que a gente via antes, até mesmo no verão, quando a gente ia lá no verão. A gente não vê mais isso, porque a gente chega lá hoje, não agora nesse período de inverno aqui da região, porque lá tá cheio de mato, mas se você chegar no verão você vai poder ver lá umas pilastras que está sendo construída uma torre da Coelce, lá, a energia, claro, né? Bem, aqui a gente só tem os dados sobre o desmatamento e queimadas, com gráficos, e ali a gente tentou representar de uma maneira geral para o local. Nessa primeira imagem temos a árvore do mundo e o homem cortando, como se tivesse um homem matando o mundo. Na segunda temos um tronco de árvore em formato do mapa do Brasil com a bandeira dentro. Vemos que o verde da bandeira do Brasil está quase totalmente queimado e cortado. E ali no centro temos o caminhão carregando a lenha. Abaixo da do Brasil temos o mapa do Ceará em cima de um tronco de árvore, mostrando ali um homem pescando na beira de um rio.
Só que o rio está seco. Por quê? Porque as árvores foram cortadas. Aqui, nessa primeira aqui, temos o mapa de Heriotaba, com as carnaúbas sendo queimadas, e ali é o de Varjota. E é só isso, muito obrigado.